A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui reunidas entre amigas. Nós somos professoras aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho e nós vamos nos apresentar agora neste momento. Eu sou Elizabeth Couto e estamos aqui para mais uma lição da EBD. A paz do Senhor, eu sou Cristina. A paz do Senhor, eu sou a irmã Areta. E a paz do Senhor, eu sou a pastora Renata. E nesse trimestre nós fomos profundamente abençoados por essa lição da CPAD, as promessas de Deus. Confia e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Que trimestre abençoado! E hoje nós estaremos especificamente na lição 6, que vai falar da promessa de cura divina. E eu tenho certeza que essa lição vai muito nos abençoar hoje. E nós somos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, ficamos aqui em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E antes de nós começarmos, nós queremos pedir que você curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Você que não é da nossa igreja, diga aí no comentário de onde você é. Nós queremos dizer que você é muito bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos iniciar agora com uma oração. Vamos orar então? Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, Senhor. Pai, fala nos nossos corações, ó Deus. Entra na nossa mente, Senhor Jesus. Amém, Pai, Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Pai, entra com cura, Senhor, aonde necessita, Senhor. Amém, Pai, que essa aula, Senhor, possa atravessar fronteiras, Amém, Senhor. Jesus. Pai, usa-nos neste dia, Senhor. Eu entrego a vida de cada uma aqui e daqueles que estão nos assistindo, Amém, Senhor, Jesus. Em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Eu sou Hermes, da Claudiane. E eu sou Claudiane, do Hermes. Estamos no quadro, neste dia, Leitura Bíblica em Classe. Texto áureo. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, 4. Verdade prática. Jesus é o médico dos médicos, e não há enfermidade que Ele não possa curar. Os textos bíblicos são Isaías 53, de 1 a 5, Mateus 8, de 14 a 17, Tiago 5, 14 e 15. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e, como de quem os homens escondia o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Mateus 8. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocando-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantando-se, e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tiago 5. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.
E essa foi a nossa leitura bíblica de hoje. Voltamos com nossos professores. Então, irmãos, nós estudaremos nesta lição, né, a respeito da promessa da cura divina. E aí, você crê nessa promessa? Né, no mundo, né, pós-moderno, nós vemos uma contradição em termos de saúde mental e física. Né? Há tantos remédios, hospitais, clínicas especializadas e existem métodos de cuidar da saúde. As academias estão se proliferando, né? Todos estão em busca de uma vida saudável, não é verdade? E nunca houve tantas pessoas enfermas, tantas pessoas precisando de utilizar medicações. Né? E o consumo de remédios controlados, eles vêm sendo de um nível muito elevado. E doenças antigas estão voltando a aparecer, não é mesmo, amadas? Há poucos dias agora nós vimos uma reportagem sobre a coqueluche, né? Uma doença que estava praticamente, né, erradicada e tem voltado a ter nas pessoas, né, nas crianças, e inclusive vírus mortais aparecendo a partir de animais, né? A gente já viu aí a gripe aviária, né? E que desafia os governos e as autoridades acerca da saúde, né, das pessoas. E nós vemos que, em termos bíblicos, né, só há uma explicação para as doenças. Originalmente, os efeitos do pecado. Né? Não haveria doenças, nem velhice, nem morte, mas o pecado passou por todos os homens. Em Romanos 5:12, né, diz que, portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, mesmo os cristãos, né, nós, crentes, fiéis a Deus, santos, nós sofremos as consequências das enfermidades, né, causadas pelo pecado que passou por toda a humanidade. Né? Mas Jesus, ele é o médico dos médicos. Aleluia. Ele é o médico por excelência. Nós estamos aqui relembrando, através dessa lição, que Jesus, ele cura. Glória a Deus. E não há enfermidade que ele não possa curar. Nós temos que crer nessa verdade. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. De fato, irmãos, nós estamos vivendo, não é, um tempo de enfermidades consideráveis, principalmente entre os crentes. Nunca se viu um tempo de uma sociedade tão enferma como essa que nós estamos vivendo. Não só as enfermidades físicas, né, mas também, sobretudo, as enfermidades psicossomáticas que têm avassalado a humanidade. E hoje nós temos crianças em tenra idade já fazendo uso de medicações. Então nós estamos vendo uma geração com as emoções adoecidas, com a alma adoecida, e o corpo certamente vai responder. Mas glória a Deus que, embora o pecado é a razão, Cristo é a solução. Cristo, antes que o mal existisse, Jesus já era o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, antes do mal ser apresentado à humanidade, Jesus já tinha o plano de resgate, já tinha o plano que nos traria também, como hoje é a lição, cura para o nosso corpo. O Evangelho é a boa nova de Deus para a humanidade. E Isaías, lá no capítulo 53, na sua conhecida profecia messiânica, não é? Lá no verso 4, ele vai dizer que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus na cruz foi o Cordeiro imolado de Deus. Ali ele se fez pecado por nós e ali ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Então o crente, todas as promessas liberadas para
nós que em Deus, né, em Cristo Jesus, nós temos o sim, são acessadas através da fé pela cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a fonte de toda a promessa que o crente pode se apossar. Não é diferente com a cura. E aqui Isaías está dizendo que ele já levou sobre si as nossas enfermidades. É verdade que vivendo nesse mundo estamos não sobre o poder do pecado mais, fomos libertos da influência direta da escravidão do pecado, mas sofremos a influência do pecado, não é? O pecado, quando ele veio, atingiu não só o homem, mas atingiu também a natureza, e nós sofremos, não é verdade? Com esses efeitos. Então o corpo físico também sente. Mas a verdade é que pela cruz de Cristo e pelo poder do nome de Jesus, nós podemos orar e o Senhor curar toda e qualquer enfermidade. A garantia é que, lá em Mateus 8:17, o evangelista vai invocar que quando Jesus está curando, ele está cumprindo essa parte de Isaías, ou seja, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e estava curando enfermos no seu tempo, e até hoje nós estamos curando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E aí nós temos, como a nossa pastora brilhantemente arguiu aqui em nosso meio, o cumprimento profético do ministério de Jesus, né? E nós temos aí Mateus 8:14-17, Jesus curando a sogra de Pedro, Jesus recebendo endemoniados em diversos tipos de enfermos, expulsando esses demônios, ministrando a cura aos escravizados que estavam por espíritos imundos e curando aqueles que se encontravam enfermos diante dele, né? E aí, esse foi o cumprimento da profecia de Isaías. E esse relato mostra também que o plano de salvação de Deus também leva em consideração a cura divina dos enfermos. E nós temos isso como uma certeza da nossa fé, da fé cristã. E esse cumprimento, nós precisamos analisar com muito temor e muita profundidade esse cumprimento dessa profecia de Isaías 53. Vejam, irmãos, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Amém. A irmã Renata falou que há uma infinidade de enfermidades, tanto de cunho físico quanto de cunho mental mesmo, né? E todas elas, sem exceção, elas foram levadas na cruz. Que bênção, que maravilha. Aleluia. E nós analisamos essa profecia, a continuação dela, lá no versículo 10 de Isaías 53, diz assim que, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará. Se isso não é uma certeza de que nós obtivemos a cura através do sacrifício de Jesus, eu não sei mais no que crer, porque está escrito aqui, claro, para até cego ver. Nós temos a cura para nossas enfermidades através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E ele levou sobre si todas as enfermidades, desde aquelas simples como a sua enxaqueca do dia a dia, minha irmã, que eu sei que muitas de nós temos, até a mais mortal delas, até a mais mortal de todas as enfermidades. Nenhuma delas ficou sem solução na cruz do Calvário. Imagina o poder, minhas irmãs. Imagine o poder, meus irmãos que nos assistem, que emanou da cruz naquele momento. Meu Deus. Não é algo assim sobrenatural que o entendimento humano não consegue alcançar. Mas muitos de nós, às vezes, irmã Cristina, pastora Renata, irmã Elizabeth, nós desprezamos esse fato. Porque nós não levamos em consideração quando nós corremos ao médico e priorizamos o atendimento da medicina humana em detrimento daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Não estou advogando aqui, não estou dizendo que nós temos que parar de ir ao médico, parar de nos medicar, não é isso. Mas primeiro nós devemos priorizar essa riqueza que Jesus nos deu na cruz. Essa cura que emana da cruz ali, esse poder tão maravilhoso. E se a gente crer, se nós cremos que esse poder foi verdadeiramente derramado, nós vamos obter cura não somente para nós, mas nós seremos empoderados pelo Espírito Santo para ministrar cura a outros. Amém. Então é um mistério da palavra de Deus que nós precisamos nos apossar, irmãos. Gente, a cruz de Deus ela é tão poderosa, acrescentando o que a Areta colocou muito bem, que Zacarias diz assim, que ele vai carregar
as marcas da cruz por toda a eternidade. Glória a Deus. Jesus poderia ter ressuscitado perfeito, pastora Cristina, sem as marcas. Verdade. Mas Zacarias diz que eles olharão para aquele a quem transpassaram e perguntarão: qual é o significado dessas marcas em suas mãos? Glória a Deus. Deixa eu dizer, nós nos lembraremos que aquelas marcas foi o nosso pecado. Mas também nos lembraremos que por elas nós fomos salvos, libertos e Aleluia. curados. Aleluia. Então, qual é o significado daquelas marcas para mim e para você? Porque, como foi bem dito aqui, muitas vezes, Areta, nós temos fé para pedir a Deus por uma porta financeira, por uma porta de milagre, para tantas coisas, mas quando se trata de enfermidade, parece que a nossa fé vai lá embaixo, não é verdade? Verdade, A gente quase vai para o hospital e você pergunta: você orou para ir para o hospital? Não, nem orei. Já vim direto para os médicos. Então, nós precisamos ter a nossa fé de volta, avivada. Aleluia. Porque eu lembro que meus pais nunca... Eu não me lembro da gente tanto em médico, porque tinha um costume de orar, não importa se era uma dor de cabeça, como a Areta falou, Coisa né? linda, Então, assim, eles oravam, que a gente seja animado de volta a orar por isso. Glória a Deus. Aleluia. E falar de cura. Quem não tem um testemunho de cura? É verdade. Aproveita agora nesse momento aí no chat, começa a colocar o seu testemunho de cura. Quando a gente não tem um, a gente tem até o dos outros. E para honra e glória do Senhor, nós temos uma igreja que nós costumamos ver isso com frequência. E para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então, assim, falar de cura é algo surreal para o mundo, mas para a gente não. É natural. Falar de cura, pastora Renata, tem que ser natural. Glória a Deus. Como a irmã Areta falou, muito certo isso. Desde uma simples dorzinha, nós precisamos orar. E olha só que legal, a pastora Renata já trouxe da infância dela. O que nós estamos deixando para os nossos filhos? Nós estamos orando com eles. E quando a gente vê que os ministros são chamados a orar e ungir pelos enfermos, nós não estamos inventando nenhuma historinha, não. Desde o Novo Testamento, a gente já vê eles orando. E aí a gente também vê pelos líderes da igreja, já da igreja primitiva, orando também pelas pessoas e já ungindo com óleo. Quem de nós aqui nunca foi ungido por óleo? Que estava doente, chegou até o pastor da igreja e falou: pastor, ore por mim. Se você nunca fez isso, faça essa experiência. Sentiu algo, vai lá, chega no pastor e fala: pastor, ora por mim. Eu acho tão lindo quando eu vejo, sabe, até crianças chegando e pedindo para orar. Coisa linda. Né? Ou seja, por uma causa de escola, ou seja, por uma enfermidade. E às vezes a enfermidade até de casa, uma mãe que estava doente e ela pede para orar nas salas. As professoras sempre estão vendo isso e é lindo. E esse pedido de oração, você precisa aprender a pedir. Não é, como a própria irmã Areta disse aqui, não é menosprezando os médicos, ao contrário, Deus deu sabedoria aos médicos, nós precisamos ir até eles, mas para orar, para falar com Deus do seu problema, da sua doença, para orar, nós precisamos voltar a esse processo de cura com oração. E a gente vê ali em Tiago 5, 14 e 15, que diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Não estamos inventando, a Bíblia diz isso e diz mais: e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Glória porque a Deus. Quantas doenças são através do pecado? E quantas doenças, a partir do momento que eu me arrependo e confesso, eu sou liberto. Porque o pecado fica me escravizando e me adoecendo. Verdade. E apenas eu me achegar e me arrepender, confessar e abandonar, eu estou livre de uma doença. Coisa Olha como linda. é lindo isso. É Jesus, é cruz que nós estamos falando. E é tão sério isso, irmã Cristina, que às vezes a gente vê lá, parafraseando meu sábio pastor, que ele diz: eu fico impressionada. Eu fico impressionado com as justificativas que às vezes a gente usa para não vir aos cultos. Meu Deus. Nós falamos: não vou ao culto hoje porque eu estou doente. Sendo que a Bíblia nos ordena vir à casa do Senhor, receber a unção para ser livre da enfermidade. Verdade. Para ver o Meu tamanho da Deus. incredulidade, o tamanho do Jesus. pecado no nosso coração. Meu Nós Deus. temos que vigiar isso, que é muito sério, para não corrermos o risco, meus irmãos, de desprezarmos a bênção que o Senhor nos deu. Às vezes a cura está aqui, mas a gente não enxerga e acaba desviando da cura
e fazendo algo ainda pior, que é pecado sobre pecado. Misericórdia. É verdade. O ministério de Jesus, né, Areta? Ele é o maior exemplo para nós. A igreja primitiva, ela é uma referência. Exatamente. E Jesus veio para ensinar qual seria o modelo perfeito da igreja viver. E ele andou por essa terra pregando o evangelho, curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos. Eu estava lendo, né, Moody dizendo que ele foi chamado certa feita para pregar num velório, não era costume dele pregar em velório, foi pregar na primeira vez e ele começou a querer pregar um texto de Jesus. E dizer que ficou extremamente chateado com ele mesmo, porque ele viu que toda vez que Jesus ia no velório, o morto ressuscitava. E ele falou, Jesus não tem pregação para velório. Ele estava lá, a morte tinha que se retirar, porque a vida chegou. Então, que nós também, né, possamos, como a Areta bem colocou aí, a gente revisitar isso, porque nem no culto, para que a oração da fé possa curar o enfermo, receber a unção, não estamos vindo, então. Então, assim, isso mostra o quanto que a gente abandonou aquela fé genuína, sincera, simples dos nossos antepassados, que ao contrário, iam carregados, você veja, né, quando os amigos levaram, né, ali debaixo, ali pelo teto, aquele homem para que ele pudesse ser curado por Jesus, ou seja, mostrou todo um esforço. Não era para ir nos curandeiros, nos médicos, nos hospitais, abre aspas, fecha aspas da época. Eles queriam ir até Jesus. E hoje a igreja é essa coluna, os pastores, né, são essa representação. Verdade. Por isso os obreiros ungem e nós temos a oportunidade de ser curados. Então, irmãos, não vamos mais dar desculpa que estamos passando mal, qualquer coisa, ficamos em casa. Vem para cá para você ser curado. Glória a Deus. Venha ser curado em nome de Jesus. Amém. E aí, irmãos, você pode colocar no chat aí qual é a origem e as consequências das doenças? Qual é a origem das doenças? A paz do Senhor, irmãos, eu sou o Diácono Márcio e eu vim aqui para falar sobre a origem das doenças. As doenças vieram através do pecado de Adão e Eva. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Rosângela e eu vou responder para vocês qual a origem das doenças, que é através do pecado que veio através de Adão e Eva. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Gleison. As doenças se introduziram ao mundo a partir do momento em que Adão e Eva pecaram. A partir desse momento, muitas doenças e outras maldições entraram no mundo. Muito bem, assim como a cruz é a causa, é a fonte de toda salvação, de toda libertação, de toda cura, a queda também é a razão de todo o mal. Jesus, ele veio para nos resgatar. Resgatar de quê? Do poder do pecado. Por quê? Porque nós caímos. Um dia nós fomos perfeitos, um dia nós estávamos no estado de plena comunhão com Deus, um dia nós não experimentaríamos a morte, nós não experimentaríamos a velhice, nem as enfermidades, nada disso. Mas nós sabemos que lá em Gênesis 3 registra a pior tragédia que a humanidade já experimentou. Irmãos, a queda do homem foi pior do que o dilúvio para a geografia terrena. Quando a gente vê que a ecologia, a geografia, toda a geografia da Terra foi alterada pelo dilúvio, aquilo ali é uma simbologia do que o efeito da queda provocou na mente humana, provocou no coração humano. Nós decaímos tanto que logo o homem cai. Quando a gente vê o primeiro casal de filho, um já está matando o outro. O pecado é um tipo de bactéria, se eu pudesse usar esse exemplo, que ele prolifera de uma maneira tão drástica, tão rápida, tão veloz, que ele não demorou gerações e gerações e gerações. Na 10ª geração depois de Adão, Deus já queria destruir o mundo e destruiu de fato. Vamos eliminar todos. Se Deus não percebesse que o coração do homem é continuamente mau, ele continuaria destruindo a terra. Mas ele viu quantas vezes eu vou destruir a terra. Então, Deus resolveu até, a gente vai ver depois, encurtar o tempo da vida do homem. Por quê? Porque o coração do homem desde a queda é perverso. E hoje, a maioria dos atendimentos que nós temos, que a gente atende pessoas desde crianças, adolescentes, pessoas adultas, a gente percebe que a maioria das nossas enfermidades, irmãos, não estou dizendo que toda enfermidade sempre vai ser. A gente tem na Bíblia Eliseu, que morreu de uma enfermidade incurável. Então, Deus tem propósito também, muitas vezes vai levar seus servos por intermédio de alguma enfermidade. Mas, todavia, a maior parte das nossas moléstias, elas têm a ver com o pecado. Assim como lá no Éden, você veja, quando o homem cai, a primeira enfermidade foi a enfermidade emocional e mental. Quando o homem cai, a doença psicossomática foi imediata. O primeiro sintoma que veio foi na mente. O corpo, embora Deus disse que eles morreriam, o corpo não experimentou morte imediatamente. Adão viveu quase 1000 anos. Então não foi o físico que imediatamente sentiu, mas o homem experimentou a pior sensação. Eu diria que é o pai das patologias, talvez, emocionais, que é o medo.
O medo, eu estava vendo um psiquiatra falando sobre como que ele fragiliza o corpo, te deixa num estado de constante alerta. O homem quando cai, mas a mulher, a primeira coisa que eles sentiram foi medo. Ou seja, as emoções já ficaram abaladas. E hoje nós estamos diferentes. O homem caiu lá. Mas hoje a humanidade ainda está rebelada contra Deus. Por isso que nós crentes temos que puxar pela cruz de Cristo o poder de novo da cura física e emocional. Jesus venceu na cruz, não foi só as nossas doenças físicas, mas venceu também as nossas doenças emocionais, mentais. Aleluia. Então nós precisamos invocar. Nós vivemos num tempo aí, a Areta vive em escola, a Cristina, né, Elizabeth, onde as redes hoje, as mídias sociais, as pessoas estão tão preocupadas em ostentar uma aparência, sustentar algo que seja admirável pelas pessoas, mas elas estão carregadas, adoecidas interiormente. Nós estamos vivendo essa era, não é verdade? Quando você vai conversar com as pessoas um pouco mais profundo, elas estão feridas, elas estão machucadas. Nós, embora saibamos o caminho onde a queda aconteceu, glória a Deus, porque também foi anunciado a fonte de toda a cura. Então, o homem caiu, Elizabeth falou no início aqui, por um homem a queda entrou, mas também por um homem a cura também. Glória a Deus. Verdade. Aleluia. Olá, irmãos. Vamos pensar um pouco sobre a promessa de cura divina. Depois que o homem pecou, o pecado trouxe uma consequência como maldição, a morte. Já que esse homem vai morrer, então a corrupção acontece em toda a esfera da criação. O universo passa a morrer, as estrelas passam a morrer, as árvores morrem, os animais morrem e também o homem. Inicialmente o homem é criado, então o seu DNA está na versão inicial, então esse homem vive 900 mil anos de idade, como foi o caso de Matusalém e outros com 900 anos. Então inicialmente, antes do dilúvio, a vida na Terra era mais prolongada, primeiro por causa da ausência de doença e segundo porque aquele DNA estava no seu início de proliferação, de desenvolvimento da raça humana, então ele tinha uma resistência maior. Após o dilúvio, depois da família de Noé, porque a raça humana também cresce e dos 3 filhos de Noé vem toda a raça humana que nós conhecemos. Os filhos de Sete são os semitas, os filhos de Cão, o Egito e as nações ali próximas. Os filhos de Jafé seriam os europeus e outros povos caucasianos. Nós temos então uma estrutura humana que começa a sofrer as consequências de uma decisão da desobediência. Se o pecado faz morrer o universo, então o pecado também faz morrer o corpo humano. Então, esse corpo humano começa a sofrer problemas que ele não tinha antes. Primeiro, por causa da corrupção do gênero humano, a terra já não produz aqueles frutos seletos e nutritivos como produzia antigamente. Segundo, por causa da maldição, vermes e bactérias e vírus começam a aparecer. A proporção que morre pessoas e animais, a tendência é acontecer isso. E as doenças vão piorando cada vez mais, de tal forma que as pessoas vão ficar doentes. Então a vida que era de 1000 anos agora é cortada para 120, 140, o Salmo diz até 70 anos, o que passa disso é canseira e enfado. Então todos nós vamos morrer e nós ficamos doentes em virtude do pecado, porque a proporção que a gente pecou, tudo envelhece, tudo morre, tudo acaba, senão nós viveríamos para sempre. Na ressurreição dos mortos, nós vamos levantar da sepultura e o nosso corpo nunca mais vai ficar doente e nunca mais vai sofrer qualquer tipo de corrupção, porque não há mais o pecado. Aquela lei da termodinâmica que diz que tudo envelhece, que tudo que nasce morre, não mais vai existir, porque o pecado será eliminado. Então o corpo que nós vamos receber da ressurreição é um corpo perfeito, sem doença e sem qualquer anomalia genética, porque o pecado não existe mais. Então o nosso corpo fica doente em uma consequência natural do pecado. E muitas das doenças que nós temos são escolhas que nós mesmos fazemos, por causa de uma má alimentação, por causa da falta de exercícios físicos e às vezes, mesmo com a boa alimentação, mesmo com exercício físico, nós ficamos doentes porque nós temos uma predisposição genética a desenvolver certos tipos de doenças. Isto
por causa do pecado. Por que a cura divina existe nesse processo da redenção? Ela lembra pra gente que a salvação é um livramento, é uma cura do pecado. O pecado, então, é um veneno, é uma doença, comparado à lepra, e então Jesus perdoa os nossos pecados, transforma a nossa vida em uma nova vida por meio do novo nascimento, na regeneração, nos tornando novas criaturas em Jesus Cristo. Então, a cura é também um processo em que Deus está curando o nosso corpo físico para mostrar e representar a cura que Deus traz a nós na alma por meio do perdão dos pecados. 3 dons que são mais proeminentes na igreja. Um é o dom de línguas, que é o dom da locução, da adoração, do cântico e do louvor e da profecia. O outro é o dom da autoridade de expulsar os demônios, de mandar embora esse jugo opressor da possessão satânica. E o outro é a cura do corpo físico. Esses 3 milagres, esses 3 dons acompanham constantemente a igreja, embora existam tantos outros, porque eles representam muito especificamente a natureza da salvação. A libertação mostra que a salvação é a libertação do jugo do pecado, como também da opressão de Satanás. O dom de língua evidencia o louvor, a glória e a honra dessa salvação que é dada a todos os povos. Então a língua é a evidência de que a salvação é oferecida a todo ser humano, já que todos nós viemos de Adão. E o dom de cura é o exercício da misericórdia de Deus em dar saúde temporária ao corpo de alguém. E isso normalmente representa a bondade de Deus e é também uma evidência da veracidade do Evangelho de Jesus Cristo. Deus nos dará a graça de vivermos eternamente no mundo vindouro, porque a morte não mais vai existir. O último inimigo a ser vencido será a morte, porque então a ressurreição dos mortos finda com a nossa capacidade de morrer. Então por que nós ficamos doentes? Por causa do pecado, e o nosso corpo não tem mesmo aquela condução inicial de viver uma vida. Adão não morreria se ele não houvesse pecado. Hoje estaríamos aqui, Adão também estaria, se não tivesse havido o pecado. O mundo seria perfeito, extraordinário, as doenças não iriam existir, isso não será possível mais por causa do pecado. Agora Deus teve que enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Ele é o poder sobre o pecado, ele também é o poder sobre as enfermidades. Todos nós podemos orar e confiar na bondade de Deus para curar várias das nossas enfermidades. Todos os crentes, uma hora ou outra, vão experimentar os milagres, as bênçãos, os livramentos, as prosperidades que Deus concede a seu povo. Deus abençoe você. E nós vimos já alguns tópicos atrás a questão da proliferação das doenças, né, no mundo ao longo da história humana. Nós vimos aí as 2 ordens de existência das doenças, a física e a mental. De ordem física, nós temos alguns exemplos como câncer, como diabetes, doenças cardíacas. E de ordem mental, temos Alzheimer, depressão, como a Renata já brilhantemente falou sobre isso. O problema da questão das doenças e da questão da fé é que tudo que o homem toca tem uma coisa do pecado, né? Então, às vezes, até para essa questão da cura das enfermidades, o homem mancha essa cura de pecado, porque lhe é inerente, lhe é uma situação adquirida, não é mesmo? E aí nós temos aí doutrinas espirituais, entre aspas, né, que dizem que as doenças são coisa do diabo, que o crente não pode ficar doente nunca, que a nossa saúde foi comprada na cruz, por isso quem está doente está sendo mantido nas rédeas, nas garras de Satanás, né? E também, não sei se os irmãos lembram, nos anos 90, isso era muito comum quando era criança, as operações espirituais de pessoas que juntavam, nossa, ia caravanas e caravanas ver o médico fulano de tal, que era médium espiritual, ia lá, fazia uma operação em muitas pessoas, tinha também as famosas benzedeiras, né? Quem já nunca ouviu falar de uma benzedeira? Curandeirismo, né? São questões, na minha infância era muito comum isso. Também são nuances, né, da pecaminosidade humana. E nós temos que estar firmados em algumas verdades sobre essas questões, irmãos. Apesar das doenças serem um fruto do advento do pecado, estar doente em si não é um pecado.
Não é? Nós temos que ter isso muito claro, porque as enfermidades chegaram, inclusive, a homens de Deus, né? A gente tem Paulo aí, a gente tem vários homens de Deus, vários exemplos de homens que enfermaram por conta da questão da influência do pecado, que é uma consequência na vida humana. Sim, mas não necessariamente eu estou em pecado por estar doente. Nós precisamos separar bem essas questões. A gente lembra lá de Jó, né, Areta? Exatamente. Jó não tinha pecado. Obrigada. Era esse que eu estava querendo lembrar. Era Jó que eu estava querendo lembrar. Ele não tinha pecado nada contra o Senhor e aí ele sofreu com essa enfermidade e isso é inerente à condição humana. E outras verdades que nós precisamos ter firmes é que a oração da fé pode curar as enfermidades. Não existem doenças, irmãos e irmãs, que Jesus não possa curar. Mas nós temos que estar preparados, porque há momentos em que nós vamos ter que nos conformar à soberana vontade de Deus. Muitas vezes vai receber a oração da fé, vai receber a unção para que a enfermidade saia, e Deus vai dizer não para você. E então, como você vai lidar com o não de Deus? Porque é muito fácil, né, pastora Renata, lidar com o sim. Nós estamos aqui todos os dias acostumados, mimados no colo de Deus a receber sim todos os dias. As misericórdias se renovaram mais uma manhã. E quando a misericórdia não se renova? Nossa, eu lembro quando meu pai faleceu e debaixo da oração dele, muitas pessoas foram curadas. Muitas. E eu não aceitava que ele estava para morrer diante de um diagnóstico incurável. E eu dizia para ele, pai, tá na hora agora do senhor orar e Deus te curar. Mas ele dizia, papai precisa partir, há um propósito nessa enfermidade. Então ele dizia, há um propósito. E é interessante que, embora ele morreu de câncer, a enfermidade, eu ouvi isso do médico, não teve um poder total sobre o corpo dele. Então, o justo, ele é guardado até na enfermidade. Então, como é maravilhoso a gente saber que o crente não passa nenhum processo como o mundo passa. Exatamente. A pergunta é, a gente vê lá em Deuteronômio 28, que havia promessas típicas, porque Deus sempre quis o bem do seu povo. Deus sempre quis galardoar o seu povo, mas o povo sempre andou à rebeldia da vontade de Deus. Por isso que lá no Monte Gerizim haviam as bênçãos de Deus e pelo Monte Ebal as maldições de Deus, dentre elas diversas enfermidades físicas e mentais. Então hoje essa loucura que o mundo está vivendo é consequência de um estilo de vida que desonra a Deus. Exatamente. Irmãos, o estilo de vida que nós estamos vivendo, ele é adoecedor. Ele não é um estilo de vida que agrada a Deus. E se nós não temos um estilo de vida que agrada a Deus, não tem como ter mente saudável. E se não tem mente saudável, não tem como ter corpo saudável. Eu vou contar aqui rapidamente. Eu sofri durante 12 anos de uma enfermidade que eu não desejo para ninguém, a fibromialgia. É uma dor tão intensa, uma dor tão indescritível, que eu tinha vontade, a dor nas pernas, nos braços, que eu tinha vontade de cortar os membros. Eu falava, se eu perder os braços, vai ser melhor, vai me dar alívio. E eu lembro que quando eu fui nos maiores especialistas nessa área, um reumatologista, ele me disse assim, Renata, você tem 1 ano para nunca mais andar. Porque eu já estava com encolhimento de um lado para o outro de quase 9 centímetros. E eu lembro que eu falei pro médico, a minha mãe não tem, meu pai não tem, ninguém na minha família tem histórico dessa enfermidade. E ele me disse assim, eu perguntei por que eu tenho, da onde essa enfermidade vem. E era dor tão intensa que eu tomava morfina, não adiantava. Eu tomava 16 medicações, cheguei a tomar. E eu ficava aquele efeito grog, mas não tinha melhora na dor. Parece que era uma dor que nunca chegava assim no ponto dela de alcance. E eu lembro que ele falou para mim, essa doença é uma doença 99% dos casos, emocional, de cunho emocional, psicossomática. As suas emoções adoeceram e você não percebeu. Então é como se você estivesse carregando uma carreta em cima do Fusca. Eu nunca esqueço dessa frase. Nossa. Então o seu corpo está pedindo socorro, ele está emitindo sinais de dores, é socorro que ele está pedindo. A dor é um grito de socorro. E eu lembro que eu saí dali, o pastor Jário e a pastora Jaciana haviam me apresentado a leitura devocional, e eu saí dali e fiz um compromisso com Deus. Deus, se as minhas emoções adoeceram, eu quero a partir de hoje ler a Bíblia inteira em voz alta para mim. Durante 1 ano eu fui protagonista da história da Bíblia. Não tinha mais personagem, só tinha eu. Então não importa se era bom ou se era ruim.
era eu. Ou seja, Deus me tratando. Eu queria ser destinatária total. E isso foi tão poderoso que em 8 meses o Senhor não só curou as minhas emoções, curou o meu físico, como me ensinou a andar em conformidade com a palavra. Porque a cura passa por você andar em conformidade com a palavra. É verdade. E aí a gente vê a obediência, é o caminho da obediência. Porque quantos jovens, quantas pessoas adultas, quantas crianças entram nesse caminho do erro de não obedecer e começam a adoecer. Né? Quantos depressivos ainda por não obedecer. Se você não pode ter contato com uma rede social, porque se você vê uma foto de alguém feliz, você começa a ficar triste porque o outro está feliz ali, porque que não é você que está viajando. Então, se não pode olhar umas coisas dessas, tira, elimina a rede social da sua frente. Para de procurar defeitos aonde não tem. Não procure adoecer. Então, se você não pode ter contato, não tenha. E a gente vê que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus de sempre. A gente vê em todo o decorrer da Bíblia que ele sempre cura, que ele cura as emoções, que ele cura a saúde física, mental. Então, creia nisso. E esse testemunho do devocional é lindo, pastora Renata, porque quantas pessoas aqui da igreja, irmã Elizabeth, que começaram a ler o devocional, fazer o devocional e foram curadas fazendo o devocional. Então, se você está aí, nesse processo aí, caminhando, continua caminhando, faça o seu devocional, coloque as suas dores aqui, porque as nossas dores foram lançadas lá na cruz. Aproveite esse momento devocional, se derrame. Nosso pastor Jário, ele fala, e é verdade, se a gente terminar o devocional sem uma lágrima nos olhos, refaça, porque tem alguma coisa ali errada. Às vezes nós estamos fazendo já só por fazer. Então pare nesse momento devocional, é o seu momento com Deus, pare para falar com Deus. E quando a gente vê a cura divina faz parte do plano de Deus, sempre fez parte do plano de Deus. Verdade. Quando eu vou lá em Êxodo 15, 26, diz assim, e disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, não é ouvir de qualquer maneira, não é ler o devocional de qualquer maneira, é atentos, e fizeres o que é reto diante de seus olhos. Então não adianta a gente ler e não praticar o que nós estamos lendo, pastora Renata. E inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha que coisa linda. Ele nos sara. Aleluia. E é só um contato, é só você pedir, é você ter intimidade. Se eu preciso de algo com a irmã Elizabeth, eu preciso ter intimidade para chegar até ela e pedir. Se eu preciso de algo da irmã Areta, eu preciso ter essa intimidade. Não é isso, pastora Renata? Então, como que eu vou pedir a Deus se eu não tenho intimidade, se eu não me achego até Ele, se eu não leio a palavra dEle? Nós precisamos ter essa intimidade. E eu vou deixar também aqui, Mateus 9, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ele tinha prazer em curar, como ele tem hoje prazer em curar. E vendo as multidões, teve grande compaixão. Eu acho tão lindo isso, essa compaixão que ele teve. Teve compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Como que você anda nesse dia? Procure se achegar a Cristo. Amém. Se você está aí desigrejado, vá hoje mesmo a uma igreja, procure um pastor. Nós estamos aqui em Cariacica, de braços abertos, Amém. Esperando a Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Venha estar conosco, venha participar, mas não fique fora dessas bênçãos do Senhor. Amém. E com a ideia também, né, pastora, do cessacionismo, muitos já não creem mais. Hoje a gente tem disseminado nas igrejas tradicionais, não, a ideia da soberania de Deus tirou a ousadia das pessoas. Exatamente. Nós usamos o critério da soberania de Deus para enfraquecer a atualidade do poder. Porque, de fato, para a gente exercer a cura, tem que ter unção, tem que buscar em Deus. E, às vezes, é muito mais fácil eu dizer que isso não se opera mais do que eu entrar pelo caminho. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que nós também, há outro ponto a se considerar, que nós estamos afagando, não é, o sintoma das pessoas, e não estamos tratando as causas.
Então, hoje a gente pega ansiedade, depressão e tantas outras enfermidades, sobretudo emocionais, vamos dizer, de cunho emocional, mas se você for ver lá na raiz, a maioria delas pousa sobre, principalmente, a incredulidade. Como nós temos, eu já passei por isso, dificuldade de confiar plenamente em Deus. Semana passada, lendo Salmo 116, Deus dizendo, eu sou Deus, eu sou o teu auxílio, eu sou o teu escudo, confia em mim. Então, assim, o Senhor nos exortando à prática de orar os salmos, que a igreja sempre teve, ela é curadora para as emoções. Ela nos faz confiar, lança por terra a ansiedade. Então, nós temos uma arma poderosa, que é a palavra de Deus e a oração. Glória a Deus. E nós precisamos crer e confiar. Crer e confiar, se Porque apostar. nós estamos crendo e confiando. A gente está pedindo e amanhã, depois, a gente não sabe mais nem o que pediu. Então, nós precisamos crer e confiar que Ele vai fazer. Amém. Aleluia, glória a Deus. Diante disso tudo que ouvimos aqui, Jesus cura sim, aleluia. E neste dia, né, nossa mente está sendo renovada, sendo relembrada que Jesus, ele cura, né? O mesmo Jesus que curou nos evangelhos, ele é o mesmo que cura hoje, né? Devemos o que? Crer, confiar e esperar que o Senhor vai fazer em nome dele, graças a Deus. Hebreus 13:8 diz que nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Né? Então, nós vimos aqui, durante o decorrer da aula, que na palavra de Deus tem vários testemunhos, né, de cura. Mateus 9:19-22 vai falar da história que todos nós conhecemos, da mulher do fluxo de sangue. Né? Aquela mulher, ela creu e se levantou, mesmo diante de toda dificuldade, ela foi e confiou e tocou na orla dos vestidos de Jesus. E ela foi curada, né? Ela foi curada, e Jesus também indo ali para a casa de Jairo, aquela filha dele, ela foi curada, ela ressuscitou para a glória do nome do Senhor Jesus. Então Jesus, ele levanta qualquer ser humano. Ele pode ressuscitar mortos, como nós temos ouvido, e aqui na nossa igreja mesmo, o pastor tem sempre orado, né, que haja ressurreição de mortos. Está registrado na palavra de Deus. Só depende de nós crermos, confiarmos verdadeiramente que Ele pode todas as coisas. Aleluia. Amém. Glória a Né? Deus. Marcos 16:17 diz que estes sinais seguirão os que crerem. Nós cremos? Você crê? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. Glória a Deus. Né? Então, nós temos um plano de saúde divino à nossa disposição. A pastora Cristina leu em Êxodo, né? Que diz, né, que se ouvires atentamente a voz do Senhor. Né? Então, aqui nós temos as cláusulas, as exigências para esse plano de saúde divino, que é o quê? Ouvir atentamente a voz de Deus, é a obediência. Esse é um princípio que nós precisamos para recebermos, né, a cura para a nossa vida física, emocional, espiritual. Fazer o que é reto diante de Deus, inclinar os ouvidos aos mandamentos de Deus, e guardar os estatutos do Senhor e zelar do corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. Né? E como a pastora Renata falou dos Salmos, que grandiosidade nós temos no Salmo. Salmo 37, 4 e 5, ele nos relembra para entregarmos tudo ao Senhor, confiar nele e esperar que ele vai fazer. Aleluia. E além de orar os salmos, o crente ainda tem uma arma poderosa dentro desse plano, uma medicação espiritual, que são os dons espirituais, né? Você falar em línguas, eu lembro que um mês passado eu estive numa viagem a Curitiba, eu fui lá ministrar, e eu lembro que quando eu pousei, que eu desci do avião, eu recebi uma notícia aqui que me desestabilizou tanto naquele momento, eu fiquei tão abalada, que eu falei, Deus, como que eu vou pregar?
Eu lembro que eu liguei pro pastor Jair, ele me deu uma palavra, e quando eu entrei, estava entrando no avião, o Espírito Santo me chamou a falar em línguas. Eu fui dali até Curitiba, na mente, ali clamando o Senhor, falando em línguas. E quando eu cheguei lá, eu vi que eu estava revestida. Porque eu entendi que aquilo era uma cilada na minha mente. Então, irmãos e irmãs, vamos tomar posse das armas espirituais. Amém. Você que Aleluia. fala em língua, tem hora, irmãos, que a seta maligna vem sobre a sua mente. Principalmente nós mulheres, né, pastora Cristina? Sim. Tem hora que a gente sente a seta. Irmã, é hora de marchar, me desculpa aí, e falar em línguas estranhas, Eita para cobrir. glória. A Bíblia fala que aquele que fala em língua edifica-se a si mesmo. Então é uma arma espiritual para nós nos apossarmos. Pastor Jário fala que tem muitas enfermidades. Elas, inclusive, refletem um tipo de pecado. Meu Deus. Não é? Ele pregou uma mensagem há poucos dias falando sobre isso. Então, olha a ligação. Agora, estamos sujeitos, sim, à influência desse mundo, a agentes patológicos, é verdade. Mas, como ninguém mais na Terra, o crente tem um antídoto. Então, se o Senhor, em nome de Jesus, quiser nos curar, Ele pode nos curar, e nós cremos que Ele ainda cura. Aleluia. Glória Aleluia. a Deus. Diante de tantos testemunhos, né, que nós tivemos aqui nessa aula, o que podemos fazer para receber essa cura divina? Irmãos, receber cura é fé. O mundo, o reino espiritual, as promessas de Deus são acessadas pela fé. Então, nós precisamos crer que há poder no nome de Jesus e que a obra da cruz foi completa. Glória então, a Deus. nós, como agentes e filhos de Deus, herdeiro dessa promessa, Jesus, quando ascendeu ao céu, na parte da grande comissão, nós também recebemos poder para também curar os enfermos. Então, nós não podemos, entre nós e a cura, haver dúvida. Então, eu tenho orado, Deus, eu quero uma fé que me autorize a crer sem dúvida. Eu não quero mais ter mancha, irmãos, eu também estou lutando. Eu também estou orando por ter o dom da fé para orar e curar os enfermos. Por quê? Porque nós somos tão acostumados com o efeito novalgina espiritual de pirona, né, no raso, que hoje em dia nós quase não estamos crendo. E aí, se nós não temos fé nem para orar e para Jesus curar uma dor de cabeça, como é que nós vamos orar para Deus ressuscitar um morto? Aí, quer dizer, aí não vai dar, né, irmão? Vai dar ruim, não vai funcionar. Então, que Deus nos motive a entender que os filhos de Deus têm o Espírito Santo. O Espírito Santo nos conecta ao poder de Cristo. E nós temos condições de, em nome de Jesus, realizar. Jesus disse que nós realizaríamos obras maiores do que a deles. Então, o que nos falta, pastora Renata? Nos falta fé. Nos falta fé. Jesus acusou os seus discípulos de incredulidade. Então, nós somos uma geração perversa por falta de fé. Nós temos Cristo, temos a promessa, mas só se apossa dela pela fé. E uma vida de obediência. Irmãos, não adianta você viver uma vida toda errada e querer invocar a promessa. Até o plano de saúde para você invocar tem cláusula lá, ué. Então, não é à toa que o Espírito Santo, né, a Bíblia vai dizer há condições para que nós possamos viver uma vida regrada em conformidade com a palavra e se apossar das promessas, inclusive da promessa de cura. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Aleluia. Eu me lembrei da passagem de Rispa, que era aquela mãe de 5 filhos dos príncipes, que estava lá velando aqueles príncipes e lutando para que os corpos deles não fossem consumidos pelos animais, pelas aves. Quando a Bíblia nos lembra de Ezequiel 37, no qual Deus ordena que profetizemos sobre ossos secos. Muitas vezes estamos nós como Rispa, velando nossos mortos, não deixando com que eles sejam consumidos pelas aves, quando Deus nos manda profetizar vida sobre eles. Então, isso é muito sério, meus irmãos. Às vezes, a nossa falta de ousadia, a nossa falta de fé, acaba nos impedindo de ver os milagres que Deus nos comissionou a fazer. Então, como a pastora Renata colocou, que neste dia, durante o tempo que se chama hoje, possamos profetizar vida aos mortos. A paz do Senhor Jesus, irmãos, eu sou Andréia Furtado e hoje eu estou aqui para contar um testemunho de um milagre que aconteceu na nossa família. No dia 31 de agosto, a minha filha, do coração, porque depois que a minha irmã faleceu, eu adotei a minha sobrinha como minha filha. Então, a minha filha entrou em trabalho de parto e, infelizmente, foi um parto muito difícil. E o neném entrou em sofrimento e houve uma possível falta de oxigênio no cérebro. O estado dele era um estado gravíssimo, ele foi para a UTIM e a notícia que a médica nos trouxe
é que ele precisava de uma máquina que não tinha aqui no Espírito Santo, o plano de saúde não cobria. A máquina custava R$80 mil, 3 dias de utilização dessa máquina. Quando nós perguntamos para a médica, a responsável pela UTIM, qual era a previsão de alta dele, ela nos disse que não havia previsão de alta. Então ficaria inviável para nós alugarmos uma máquina que custava R$80 mil por 3 dias, sem a gente saber qual é o período que nós iríamos utilizar aquela máquina. E muito complexo, a máquina vindo de São Paulo, tudo muito custoso, o plano de saúde sem cobrir. E a gente, naquele momento ali de desespero, a gente começou a fazer orçamento dos valores dessa máquina. E naquele momento de desespero nosso ali, eu parei e virei para minha filha e falei assim: filha, peraí, nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos primeiro buscando auxílio do homem para depois buscar auxílio do céu. Então nós paramos naquele momento, paramos tudo que estávamos fazendo e eu liguei para o pastor Jairo, naquele momento de desespero, eu liguei para o pastor Jairo, falei: pastor Jairo, eu preciso que o senhor ore, porque a gente precisa de um milagre, a gente precisa de um milagre agora. E o pastor Jairo orou, irmãos, e profetizou vida sobre a vida do meu neto. Meu neto José ficou 7 dias na UTIM. Primeiro ele ficou hibernando por 3 dias e foi um tempo muito difícil porque ele estava no oxigênio e a gente passava por ali e ele todo cheio de aparelhos. É muito doloroso para a gente ver um filho, ver um neto naquelas condições. E a gente estava com muito medo do que poderia acontecer, das consequências que poderiam ficar, sequelas que poderiam ficar. E a partir do momento que o pastor Jairo orou, quando eu entrei na UTIM, e eu disse para ele, para que ele pudesse ouvir, mesmo que ele não entendesse, mas para o mundo espiritual ouvir, eu profetizo vida, eu profetizo cura sobre a sua vida. Queridos, naquele mesmo dia, a fisioterapeuta passou na UTIM e já retirou dele o respirador. Ele, a partir daquele momento ali, ele começou a respirar sem auxílio de aparelhos nenhum. E depois, com mais 5 dias de UTIM, ele saiu da hibernação e, para a honra e glória do Senhor, ele teve alta. Irmãos, nenhuma sequela, nada. Muito pelo contrário, lindo, lindo e muito saudável, muito esperto. E eu não poderia terminar esse testemunho sem mostrar o José para vocês. E esse é o José Fernando, esse é o nosso milagre. Agora um momento muito especial para ofertar. E é muito legal isso, porque ofertar não é só apenas entregar um dinheiro, é para mostrar que você é liberal para Cristo. E mais do que isso, nós temos esse espaço que está passando aí, ó. Nós queremos comprar esse espaço. Eu já creio na compra. Eu já falo na compra. Então faça parte desses 1000 valentes, que são esses 1000 valentes para você que nos ouve hoje. Esses 1000 valentes vão fazer parte para comprar isso aqui. Você vai dar uma oferta de amor. Você fala, todo mês eu vou dar essa oferta aqui de amor para adquirir. E esse templo, nós fazemos muita atividade com crianças, com jovens, adolescentes, com os adultos. É uma benção esse espaço. Então aproveita esse momento e venha ofertar conosco. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Senhor, eu confio em
Agora chegou o momento de perguntas e respostas. Vamos ver se você está afiadinho, se prestou atenção na aula. Vamos lá, pergunta número 1. Olha aí, de acordo com o texto de Isaías 53, o que a obra de Jesus na cruz trouxe além da redenção espiritual? Olha as alternativas que nós temos. Letra A, somente perdão dos pecados. Letra B, a promessa de riqueza e prosperidade. Letra C, a cura das doenças físicas e espirituais. Letra D, a salvação apenas para o povo de Israel. Vamos lá, tempo na tela. Se você marcou a alternativa C, parabéns! A alternativa correta é C, a cura das doenças físicas e espirituais. Pergunta de número 2. O relato em Mateus 8 sobre Jesus curando a sogra de Pedro e libertando os endemoniados destaca qual aspecto central de seu ministério? Vamos para as alternativas. Letra A, Jesus curava apenas os que tinham fé perfeita. Letra B, a cura divina era uma manifestação do cumprimento da profecia messiânica de Isaías. Letra C, Jesus curava para atrair multidões. Letra D, a cura estava restrita aos discípulos e suas famílias. Tempo na tela. Se você marcou a alternativa B, parabéns! A alternativa correta é a letra B, que diz: a cura divina era uma manifestação do cumprimento da profecia messiânica de Isaías. Vamos para a pergunta de número 3. De acordo com a Bíblia, por que a expectativa de vida humana diminuiu ao longo do tempo? Vamos ver as alternativas? Letra A, o pecado trouxe consequências que afetam todas as áreas da natureza humana, inclusive a vida física. Letra B, a incapacidade de o corpo humano se adaptar às mudanças ambientais. Letra C, o aumento de doenças provocada por maus hábitos. Letra D, Deus queria limitar o sofrimento físico e mental causado pelas doenças. Tempo na tela. Se você marcou a alternativa A, parabéns, prestou muita atenção na aula. Correto, então a alternativa correta é a letra A, que diz assim: o pecado trouxe consequências que afetam todas as áreas da natureza humana, inclusive a vida física. Vamos para a pergunta de número 4? Cite alguns princípios que devem acompanhar a nossa vida para experimentarmos a cura divina. Letra A, confiar no poder de Jesus, perseverar na fé e em oração. Letra B, pedir aos líderes da igreja local que orem por nós ungindo com o azeite. Letra C, não deixar de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida. E letra D, todas as alternativas estão corretas. Se você marcou a alternativa D, está de parabéns! Todas as alternativas estão corretas. E esse foi o nosso momento de perguntas e respostas. Agora vamos voltar para a aula? Deus abençoe! E agora, irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa aula de hoje, que foi uma bênção, né? E nós vamos agora, cada uma de nós, vamos deixar uma palavra de conclusão para esta lição. Eu quero deixar aqui registrado, né, para nós, para vocês, que
Em um mundo sem Deus, onde o pecado se intensifica, é um desafio enorme, né, sobre a saúde física e mental para se manter saudável e ficarmos, né, imune a tantas enfermidades. Mas o nosso consolo é que há promessas de Deus na sua palavra, no sentido de que a bênção da saúde esteja sobre o seu povo, mediante a fé no nome de Jesus e nas suas gloriosas promessas. Então existe um plano divino de saúde à disposição de todos aqueles que creem em Deus e obedecem-no. Amém? Não podemos esquecer que a cura divina, ela faz parte do plano redentor de Deus. Jesus ainda cura. Ele não curou ontem, ele curou ontem, hoje e vai continuar curando. Amém. Olha para a cruz e obedeça. Aleluia. E vimos que o mundo moderno, ele é realmente paradoxal, não é? Quanto mais a medicina evolui, mais a sociedade está ficando doente. Então, você que nos ouve, que você possa saber, que você possa ter os seus caminhos trilhados pela vereda da justiça, porque o único jeito de não adoecer nesse mundo que nós estamos vivendo é viver uma vida em retidão com a palavra de Deus. É amar o Senhor Jesus e deixar o Espírito Santo conduzir tua vida. Se nós não tivermos trilhados caminhos pela palavra, nós também seremos suscetíveis a cair como o mundo está caindo. Mas há uma promessa de que as doenças típicas do Egito, representando o mundo com suas mazelas, o que tem a ver com o pecado, não nos atingiria, porque nós fomos chamados para ser livres da escravidão do pecado. Então, que a sua mente renovada produza em você um corpo renovado para a glória de Deus. E se está doente, chama os pastores, faça a oração da fé e cremos que você será curado em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O nosso Deus é soberano e Ele é sempre glorificado e exaltado em nós e através de nós. Ele é glorificado, exaltado no sim e no não. E Ele continua no trono, seja a resposta dele sim ou não. Então louvemos e engrandeçamos o nome do nosso Deus neste dia. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse momento nós vamos fazer uma oração. E nós vamos pedir a você que se encontra enfermo ou que tem alguém da sua família enfermo, que se encontra em uma situação difícil, que você possa levantar as suas mãos, colocar as mãos na enfermidade agora, porque nós, pela fé, nós vamos adentrar agora no Santo dos Santos e vamos nos aproximar do Senhor Jesus e pedir a Ele que possa curar essa enfermidade. Amém. Se você crê, se há fé no seu coração para isso, coloque a mão na sua enfermidade agora. Amém. E nós vamos orar para que Deus te cure neste dia. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor. Nós, neste momento, Senhor, nós ministramos a cura na vida dessas pessoas, Senhor. Todos aqueles que estão enfermos, Senhor, sejam sarados para glorificar e exaltar o teu nome. Nós cremos que o Senhor tem poder para fazer toda a enfermidade, Senhor, desaparecer, ir embora, bater em retirada, Senhor. No teu sangue nós somos curados, Senhor, porque o teu sangue provê para nós a cura que nós necessitamos. Senhor, em nome de Jesus, cura, Senhor, cura todas as enfermidades, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Derrama o teu sangue precioso, curador, o teu bálsamo restaurador neste dia, Senhor. Nós assim oramos e agradecemos porque o Senhor está no trono e o Senhor é o médico dos médicos. A nossa confiança está no Senhor. Nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tchau, irmão. Tchau, Deus abençoe.